Nós da Confeitaria Milita desejamos que o espírito das festas de fim de ano encham suas casas de alegria, seu coração de amor e sua vida de sorrisos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os colaboradores e clientes. Confeitaria Milita, há 50 anos, fazendo a sua vida mais doce. A você que acompanha o Portal do Destaque Regional, seja muito bem-vindo ao Cotidiano DR. Hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde pública e para conversar conosco convidamos a secretária de Saúde de São Lourenço do Oeste, Franciele Gracioli. Fran, seja muito bem-vinda ao Cotidiano DR. Obrigada, Felipe, obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar divulgando um pouco do nosso trabalho, né, e falando quais são as nossas responsabilidades e o nosso formato de trabalhar com a população. Entre dezembro e janeiro, a demanda dos serviços de saúde ela tende a aumentar. Como é que está a situação de São Lourenço do Oeste? Então, né, nessa época festiva e de férias escolar, né, e férias de trabalho, enfim, nós temos uma demanda um pouco aumentada na nossa unidade de pronto atendimento, né, que antigamente era o PA e a gente vem com essa vivência já de longa data. Então essa demanda aumenta dentro dessa estrutura, né, de saúde da nossa rede, porém, em contrapartida, nas unidades básicas ela tende a diminuir um pouco. Então as pessoas procuram mais mesmo por questões agudas, né? E em consequência disso, é claro, nós temos um maior número de acidentes, um maior número de alcoolizados também, né? Intoxicação alimentar. Então essa demanda que acaba sendo procurada na UPA, né? E dentro da própria secretaria mesmo, nós estamos mais tranquilos nesses últimos dias, né? Onde bastante gente também já está viajando, a gente está percebendo uma desistência de alguns atendimentos. Uma pessoa liga desmarcando, não vou poder ir na físio porque não estou na cidade. Então, essa demanda deu uma acalmada nesses últimos dias, né? Esse problema das pessoas desistirem da consulta não é um problema só dessa época. Eu acredito que o ano todo ele exista. Sim, nós temos um problema muito grande em relação a isso, a falta nas consultas, né? E não só nos atendimentos internos da secretaria, como também nos encaminhamentos para média complexidade e alta complexidade. Quando o paciente avisa que ele não vai poder ir, tudo bem, a gente consegue remarcar outro paciente e tudo mais. O problema é a falta do paciente que não avisa. E isso está acontecendo cada vez mais. Isso é um trabalho gasto, é um dinheiro público gasto, porque ele fez o uso daquela vaga de consulta, foi colocado esse paciente no transporte, a gente disponibilizou do tempo do profissional para fazer esse agendamento, para ligar para o paciente, para imprimir as guias. Então, são coisas pequenas que num montante traz um reflexo grandioso para o trabalho da secretaria. Então, né, a própria folha, eu sempre falo para as meninas, né, eu tenho dó de gastar a folha de ofício desnecessária, assim. Sempre brinco com elas, olha quantas árvores precisou para isso, né? E aí, só aí a gente precisa encaminhar 3 ou 4 folhas para ter autorização do paciente. Então, só nisso, se nós tivermos 10 pacientes faltosos no dia, a gente vai ter 30 folhas perdidas, só um exemplo pequeno, mas isso é o mínimo do gasto que a gente tem em relação a todo o resto em que é envolvida a falta do paciente, né? E sem contar que ele acaba tirando a vaga da próxima pessoa, que realmente, né? Então, precisa também. Além de você não estar fazendo o uso correto do serviço público, porque se você foi agendada, você tem o direito à consulta, mas você tem o dever de ter esse comprometimento em estar lá presente no dia, né? E além disso, a questão do teu vizinho, né? Ou, enfim, a pessoa que estiver na fila também vai acabar tendo uma demora maior. Às vezes é uma consulta poucas vagas, então demora até com que aconteça o agendamento e de repente a pessoa não vai, aí é ligado, entrado em contato, esqueci, ou São os N motivos pessoais, né? Mas enfim, para nós isso traz um reflexo bem negativo e dificulta por muitas vezes o trabalho, porque essa vaga se perdeu, né? Entendo. Se perdeu. E é possível quantificar quantos atendimentos são deixados de ser feitos por conta do não comparecimento?
Eu tenho o quantitativo agora, eu não vou lembrar de cabeça quanto ele é. A gente teve nesse ano, até na semana que se passou, 16.486 atendimentos de média complexidade só em Pato Branco. Só ali no CREA e nas clínicas ali que fazem atendimento via esse consórcio, né? E pelo menos um paciente por dia falta, pelo menos. Então, eu não saberia exatamente, agora não me recordo exato a porcentagem, mas a gente tem esse filtro dentro do nosso sistema e a gente consegue visualizar, né? E isso realmente é um desperdício para o município, né? Fran, você comenta agora nas questões de tratamentos de média e alta complexidade, que são alguns serviços que mais demandam a atenção da Secretaria de Saúde. E com a pandemia, muitos desses tratamentos sofreram um impacto significativo. Como que está essa retomada da saúde pública no pós-pandemia? Eu acredito que ainda vamos demorar uns 2 ou 3 anos para a gente conseguir ajustar um pouco esse impacto que a pandemia deixou nesses encaminhamentos, né? Porque ainda as coisas voltaram, claro, num ritmo acelerado, assim, os médicos estão tentando fazer o atendimento numa proporção um pouco maior, mas eles também são seres humanos, têm as suas limitações, né? Então, aquela fila que nós tínhamos, por exemplo, de alguma especialidade, que nós tínhamos 50 pacientes e a gente já está com 150, mas as nossas vagas são as mesmas, porque o médico não consegue abrir um maior número de vagas, né? Então, tudo isso a gente esbarra em alguma coisa, ou a gente esbarra na quantidade de médicos que atende, ou na quantidade de atendimentos que o médico faz, né? Não é tão simples assim, eu estou lá na fila e por que não zeram as filas? Porque não depende exclusivamente de nós, não depende, a gente depende também de outras pessoas, e todo o financiamento público, todo o dinheiro utilizado, ele tem um direcionamento e um quantitativo, né? Então, a gente também não consegue fazer tudo que a gente tem vontade de fazer e resolver o problema do paciente. Enfim, eu acredito que ainda a gente vai demorar um tempinho para conseguir dar uma diminuída, mas zerar as filas eu vejo que é uma coisa bem ousada de se falar. Assim, precisa de um tempo para adaptar. Eu nem vejo uma fila zerada num serviço público de saúde, né? Sempre vai ter um saindo e um entrando, né? Um que está melhorando e outro que está adoecendo. Então, não tem como a gente mensurar isso tudo, mas o trabalho está andando. Atualmente, o cenário que se registra na Secretaria de Saúde é mais por crises doenças respiratórias, ou são outros atendimentos? Nós estamos com os números do Covid que voltaram a aparecer, né? Permanecemos um tempo com os números zerados. Hoje nós estamos com 36 casos ativos. Os sintomas são leves, graças a Deus, assim, as pessoas têm tratamento em casa mesmo, domiciliar, não tem internação. Ontem, pelo menos, não tinha, não sei hoje se internou alguém, mas todos casos leves, nenhuma transferência. Então, essa queixa, ela está aparecendo sim. Nós estávamos praticamente com uma procura muito pequena, diária, por essa queixa. Então, ela aumentou sim, mas nem todos são Covid, né? Então, a queixa respiratória, ela está ali. Então, muitos pacientes com sintomas de rinite, de resfriado, e dentro deles também, claro, tem os pacientes Covid, né? São as enfermidades que naturalmente agem mais nesse período do ano. Elas, digamos que se modificou um pouco, né? A gente via menos queixa respiratória nessa época. Essa época era uma época mais de queixas como diarreia, vômito, esse tipo de intoxicação viral, né? E estamos modificando um pouco o cenário, mas nada assustador, isso é não só a nível de município, né? Mas nacional. Nacional. Mas as demandas também, elas
elas estão frequentes, elas estão continuadas, assim, a gente não tem nada de muito significativo, muita diarreia, né? Nós tivemos nessas últimas semanas também uma procura por uma doença que normalmente ela dá em criança, uma síndrome que é mão, pé, boca, que ela judia um pouquinho assim da criança, né? Dá uma baqueada da temperatura, ela fica com lesão na mão, no pé, na boca. Então tivemos uma procura grandinha assim em relação a isso. Então elas vão oscilando as doenças, né? Uma vai aparecendo mais, outra vai aparecendo menos, mas as procuras são as mais aleatórias possíveis, né? Com o aumento das aglomerações, as socializações e final de atividades de firma, encontros de família, as pessoas mais próximas tendem a espalhar um pouquinho mais rápido algumas enfermidades. Exato. Quais seriam as recomendações para a prevenção de saúde nesse momento? Eu acho que a mais importante seria o paciente que está com sintoma respiratório que faça uso de máscara, indiferente se ele testou negativo para o Covid, porque essa queixa respiratória normalmente ela se transmite, ela vai passar, né? Depende de alguns fatores, claro, também a imunidade da outra pessoa do contato, né? A quantidade de gotículas que ela acabou eliminando, mas se a pessoa que está com o sintoma usar a máscara, ela vai estar protegendo todos ao seu redor. Então isso é uma coisa que a gente reforça, até a gente pede para a população que procurar a UPA, que vá para o atendimento de máscara, indiferente o motivo com que ele foi. Se ele foi por queixa respiratória, principalmente, mas por outra queixa também, porque ele já está com o sistema imunológico um pouco mais fragilizado, né? E a recomendação se continua o uso de álcool, né, que não deixou de ser usado, e realmente o uso da máscara, né? Porque evitar aglomeração, acho que a gente não conseguiria mais. Nesse momento a gente não consegue mais voltar a esse estágio. E nem teria indicação assim para isso agora, né? Os nossos dados não mostram isso. E o mais importante de tudo que é a vacinação, né? Que as pessoas procurem para fazer a vacina. Nós estamos com um dado bem baixo de vacinação. A 4ª dose, então, nem se fala, a procura foi bem pequena. A gente entende que é ruim, tem que vacinar de novo, mas até com que a gente consiga viver com naturalidade com o Covid, a gente vai precisar fazer o que nos é informado. E o que é a vacinação é o que, cientificamente, é o que nos conseguiu voltar à normalidade, né? Então, a gente reforça isso à população, a sala de vacina, ela está fazendo a vacinação aleatória para o Covid, né? Procurou, já vai ser feito. E que estimular mesmo, para que faça nas crianças, os reforços, quem nunca fez, porque é ela que é o diferencial mesmo, né? A sala de vacinação de São Lourenço do Oeste, ela atende aqui no antigo posto de saúde, né? Sim, nós temos a sala de vacinação, ela é centralizada de toda a secretaria, né, de todo o município. Ela fica dentro da Secretaria de Saúde, aqui na Policlínica, onde era o antigo Hospital do Dr. Bruno. Nessa semana ela está com o horário diferenciado, das 7 às 1, assim como todos os serviços. Recesso na próxima semana. E a partir do dia 2 de janeiro, então, ela volta com a vacinação do Covid no período da tarde, da 1h30 até às 5 horas. Todos os dias? Todos os dias. Só procurar a sala de vacina com a sua carteirinha e um documento e nos ajudar a aumentar esse dado e a aumentar a proteção de toda a nossa população, né? É importante que as pessoas vacinem, até porque a gente não gostou de passar um momento que a gente passou. E não adianta a gente achar que vai ser superado com a passagem do tempo. Se a gente não fizer a nossa parte, mais para frente, quem sabe, a gente pague novamente um preço alto. E não só o Covid, são tantas outras doenças que têm a prevenção e que está sendo comprovado que as pessoas estão deixando de se imunizar. É o caso da poliomielite, que antigamente era erradicada, agora já se analisa alguns casos. E outras doenças também que estão enfrentando essa dificuldade. Em São Lourenço, esse cenário também é visto? Também tivemos uma baixa na procura da polio.
é uma coisa bem preocupante a nível federal, né? Porque ela é uma doença bem grave, ela deixa sequelas muito significativas e permanentes, né? Quem conhece alguém que teve sabe das limitações e dificuldades que ela traz, e ela é uma vacina super tranquila de ser feita, né? Tu faz o cronograma da vacina e depois não precisa repetir. Então, eu acho que durante a pandemia, ela já vinha diminuindo um pouquinho antes, e durante a pandemia a gente perdeu um pouco isso de se prevenir, né? Então, agora é a hora da gente reforçar isso à população e incentivar para que façam, que não tem outra forma de prevenção a não ser com que seja a vacina, né? De todas elas, a importância de todas elas, né? Mas no momento falamos dessa, e a vacinação do Covid em especial, se acredita que para nós normalizarmos como nós lidamos com a influenza hoje em dia, nós vamos precisar ter um contato de 10 anos. Então, desses 10 anos, se a gente não nos vacinarmos, a mutação do vírus vai ser muito distinta, muito desconhecida. Então, é através da vacinação que ele vai ficando mais fraco e a gente vai conseguir viver naturalmente com essa doença, né? Superar de fato esse episódio da nossa história. Que foi muito triste, né? Com certeza. Quem perdeu alguém sabe também, e quem trabalhou, quem estava envolvido sabe o quanto foi difícil, quanto foi triste de lidar com toda aquela situação e o desespero das pessoas adoecendo, o desespero da necessidade de transferência, de vaga em UTI, de suporte respiratório imediato, e saber que aqui a gente precisava disso, os nossos municípios vizinhos todos precisavam da mesma coisa, e toda aquela turbilhão de informações e portarias novas e dados diferentes de um dia para o outro. Eu acho que marcou todo mundo, né? Com certeza foi um momento muito difícil para todo mundo. Fran, você comentou há pouco da questão do atendimento. Final de ano, a Secretaria de Saúde, bem como todos os órgãos da administração pública, municipal, estadual e federal, tem um cronograma diferenciado de atendimento. São Lourenço, o atendimento começa às 7 da manhã, se não me falha a memória, até o meio-dia. Às 13. Até às 13. Isso. E fora isso, é horário de plantão. A Secretaria de Saúde é nesse ritmo também? Isso. A Secretaria, então, está das 7 às 13, né? O serviço da Policlínica, Farmácia Central, CAPS, Fisioterapia, Odonto, as unidades básicas de saúde. E na semana que vem, então, vai ter o recesso e retomamos dia 2 de janeiro com o horário das 8 horas. Nesse período, teremos os 2 serviços de emergência, então, que é a SAMU e a UPA, né? Que são 24 horas. E quem precisar, que procure esse serviço. E a gente pede, claro, compreensão da população para que, se puder, evitar a procura, até porque algumas coisas são eletivas, então, um paciente para mostrar exame ou uma dor crônica, se puder esperar para a retomada das unidades, né, é isso que a gente pede, porque a UPA ela segue um protocolo de classificação de risco, então o paciente entra lá e ele tem a possibilidade de esperar durante 2, 3, 4 horas, e isso faz parte do protocolo da UPA. Então, para que deixe quem precisa mesmo de atendimento, principalmente nesses dias, né, para não causar desconforto, um descontentamento na população, né, ela tem que ir sabendo que ela vai precisar esperar. E outra coisa que reforço é a questão das medicações controladas. Então, o paciente que faz uso de medicação, para que tome cuidado durante essa semana, preste atenção em quantos comprimidos tem, se precisa ou não de receita, porque vai ser uma semana fechado, né? Então, quem precisa de medicação contínua, seria um período muito longo, daria 10 dias sem medicação, né? E que vá até a sua unidade básica para pegar a receita, para não ficar sem medicação, não correr o risco de chegar lá na quarta-feira que vem e não ter para onde correr, porque nesses casos a UPA não tem obrigação de fazer esse fornecimento de receita, né? Eles não fazem atendimento contínuo, eles fazem atendimento de urgência e emergência. Então, essa é a responsabilidade também do paciente e o comprometimento dele com a sua saúde, de deixar em ordem tudo isso mais para não precisar ficar correndo atrás de medicação e não ter
aonde se socorrer, né? A organização de cada um resulta num serviço mais efetivo e eficiente para todo mundo, né? Com certeza. Fran, mais alguma consideração aos espectadores do Destaque Regional? Eu deixo aqui um Feliz Natal a todos, que o próximo ano seja um ano de muita saúde, né? Principalmente de muita saúde a todos. Um agradecimento bem especial a todos os meus colegas de trabalho que estão aí diariamente nessa peleia que é cuidar e servir, né? É uma escolha nossa, claro, estar aqui, mas junto com essa escolha vem algumas coisas difíceis onde a gente lida com os melhores e os piores momentos da vida da pessoa, né? Então lidamos desde a gestação, nascimento, vacinação, até os dias finais dos pacientes que sofrem de alguma doença terminal. Então é difícil estar ali, que é só quem vivencia estar dentro de um serviço de saúde sabe o quanto a gente precisa, por muitas vezes, ser muito mais forte do que a gente imagina, né? E eles estão todo dia ali na garra comigo e vestem a camisa e fazem as coisas com comprometimento e amor. E claro que não é todos os dias que a gente está leve, todos os dias na mesma energia, né? No mesmo ritmo, mas eles se dedicam, eu sei disso, porque eu já estou na secretaria há 18 anos, então conheço muitos dos colegas, né? E mais em especial ainda quem vai estar trabalhando, né? Então a UPA e a SAMU que vão estar aí, vão deixar os seus familiares em casa e vão lá para prestar atendimento a quem precisa. Então um agradecimento bem especial a todos e a eles um carinho bem grande por estarem aí sempre dispostos, sem feriado, sem final de semana, sem datas comemorativas, né? E esperamos que a demanda seja pequena, que a população não precise usar o serviço, né? Que isso é o que nós esperamos enquanto secretaria e a população enquanto utilizadora, né? Então, Feliz Natal a todos e nos encontramos novamente no ano que vem. Obrigada, Felipe. É sempre importante a gente repassar para a população, né, essas orientações, que às vezes é a única forma de chegar até eles, né? Com certeza. E obrigado pelo convite. E aí estamos aí à disposição para qualquer dúvida ou informação. Fran, muito obrigado a você por atender a equipe do Destaque Regional, sempre muito solícita e muito parceira da empresa. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns aos profissionais da saúde que vão estar se dedicando, não são todos os profissionais que se disponibilizam e esses fazem acontecer. Parabéns mesmo, muito obrigado pela atenção. E a você que acompanha o Cotidiano DR, o nosso muito obrigado pela sua atenção. Em breve voltamos com mais informações de São Lourenço do Oeste e região. Nós da Confeitaria Milita desejamos que o espírito das festas de fim de ano encham suas casas de alegria, seu coração de amor e sua vida de sorrisos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os colaboradores e clientes. Confeitaria Milita, há 50 anos, fazendo a sua vida mais doce.